Pode ir, Sá. Boa noite a todos. Em continuidade aos nossos encontros do tão coeso Grupo de Estudos em Animais Selvagens da nossa querida Universidade Federal Fluminense, o nosso GEAS, hoje nós vamos tratar de uma espécie criticamente ameaçada de extinção, o pato-mergulhão, Mergus octocetáceos, falar da biologia e dos aspectos voltados à conservação da espécie, naturalmente, devido à minha própria trajetória profissional, dando enfoque ao Parque Nacional da Serra da Canastra. O GEASUF é um projeto ligado à Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, da nossa universidade. É preciso ressaltar que o próprio Parque Nacional da Serra da Canastra, que é um grande parceiro nosso, né, um parceiro de uma vida inteira, né, e muito alegremente, hoje nós contemplamos o próprio símbolo do Parque Nacional, é o pato-mergulhão, né, o pato-mergulhão e a Cachoeira Cascadanta, dois grandes diferenciais dessa unidade de conservação, a nossa faculdade veterinária, o setor de animais selvagens, o nosso projeto Mergus e o grupo de estudos de animais selvagens. Dentro desse nosso encontro, nós objetivaremos falar um pouco sobre o parque em si, caracterizar a região, tratar das características taxonômicas, a distribuição geográfica da espécie, o hábitat da espécie, assim, com algumas características ambientais, as características morfológicas, de coloração, as características de camuflagem, os cuidados com a plumagem de forma geral, o comportamento alimentar da espécie, as características reprodutivas, e dentro dessas características reprodutivas, os cuidados parentais, desenvolvimento dos filhotes, também um pouco das interações, não só do pato com seus semelhantes, ou seja, as interações intraespecíficas, mas também as interações interespecíficas, ou seja, aquelas interações da espécie com outras espécies, né? Falar um pouquinho sobre outras regiões que já têm comprovadamente a importância e projetos em desenvolvimento, com colegas capacitados que vêm desenvolvendo nos últimos anos um ótimo trabalho em outras regiões. Bem, inicialmente, o Parque Nacional da Serra da Canastra, ele se encontra no centro-oeste mineiro, e ele é dentro de um bioma predominantemente cerrado, e ele é circundado por algumas pequenas cidades muito simpáticas, muito acolhedoras, como, por exemplo, a cidade de São Roque de Minas, que tem em torno de 7 a 8 mil habitantes, é um grande município, produtor de queijo, o queijo canastra, não só ali em São Roque, mas toda a região, né, existe uma pecuária bem incrementada na região, a parte de agricultura também é forte, mas o turismo vem ganhando espaços e se consolidando fortemente na região, e muito por conta desses atrativos da biodiversidade, a exemplo das espécies ameaçadas de extinção, como o pato-mergulhão, como o tamanduá-bandeira, como o lobo-guará, entre outros, né? A região tem uma tradição, uma cultura própria, que tem sido mantida, e toda uma forma bonita, elegante de se comunicar, de falar, todos os seus, vamos dizer assim, hábitos, não só em torno da arquitetura, em torno vamos dizer assim, da interação entre as comunidades, que são muitíssimo bem integradas. Ao fundo da Cachoeira Cascadanta, essa é a cidade, na verdade, o distrito de São José do Barreiro,
que é um distrito com menos de 1.000 habitantes, e que na verdade, pertence ao município de São Roque de Minas, e o Rio São Francisco, ele não banha diretamente o município, mas o distrito, mas passa muito próximo, ao fundo da Serra da Babilônia, e a primeira cidade banhada pelo Rio São Francisco é a cidade de Vargem Bonita, uma cidade lindíssima, com em torno de 2.300 habitantes, e que está entre outras cidades, como Delfinópolis, Capitólio, como eu disse, São Roque, Medeiros, entre outras cidades que estão ao redor do parque. Então, o Rio São Francisco nasce no alto do Chapadão, da Serra da Canastra, ele percorre em torno de 10 quilômetros nesse alto, e ele cai na Cachoeira Cascadanta, uma altura de 186 metros, e ele segue, né, com seus meandros, serpenteando todo o Vale do São Francisco, até alcançar a primeira cidade, que é a cidade mineira de Vargem Bonita. Todas essas cidades, que é exemplo que eu citei, o distrito de São José do Barreiro, a cidade de Vargem, a cidade de São Roque, a Universidade Federal Fluminense, ela possui, com grande alegria, uma inserção, quem já viajou comigo sabe, o carinho, o apreço, a quantidade de amigos, pessoas que torcem pelo que o nosso trabalho dê certo, e que hoje nós estamos, graças a Deus, muito bem integrados na região e com fortes amizades consolidadas. Essa região, antes de que se tornar um parque nacional, ela teve, no século XX, uma grande exploração de diamantes ao longo desse rio, São Francisco, e havia milhares de pessoas que trabalhavam ao longo dessas margens, explorando, e esse rio foi realmente muito impactado pelos processos de extração do diamante, e a água do Rio São Francisco se tornou bastante poluída. E eu vou falar um pouco mais adiante, mas houve a proibição entre 95 e 1996 da exploração do diamante, e com isso as águas do São Francisco passaram a retomar uma qualidade esperada, e com isso muito da biodiversidade se reconstituiu no rio. O Alto do Chapadão, em toda essa região, é uma região tradicionalmente de pecuária, e até 1972, toda ela era habitada, e em 1972 o parque foi criado, num decreto com 200.000 hectares na sua formação, abrangendo não só o Alto do Chapadão, mas o Vale do São Francisco, que eu acabei de mostrar, boa parte dele, a Serra da Babilônia. Só que houve, na verdade, vamos dizer assim, estabelecimento de uma condição fundiária correta, com as indenizações, vamos dizer assim, houve oficialmente o estabelecimento de pouco mais de 71.000 hectares inicialmente, que foi exatamente no Alto Chapadão, que até hoje a gente pode observar os currais de pedra. Aqui, olha, o capim, então chamado capim napier, deixando a sugestão de que havia uma capineira nesse lugar. Então, como unidade de conservação de proteção integral, houve a solicitação da retirada das populações tradicionais dessa região. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação não estava consagrado, e o processo que se desenvolveu não foi um processo que podemos dizer assim, muito harmonioso, muito pelo contrário, houve momentos bastante delicados nesse processo de criação do parque,
e que deixou por muitos anos uma certa marca por que não dizer, uma certa tragicidade da forma como ocorreu essa implantação. Então, vocês veem aí, sem argamassa, os currais de pedra que são constituídos, e são resquícios de populações tradicionais. A história sinaliza que esses currais eram feitos, a sua grande maioria, por mão de obra escrava. E esse é um mapa dessa área verde, do que quando se instituiu o Parque Nacional da Serra da Canastra, e abrangendo todos esses municípios que vocês veem aqui, como eu já havia sinalizado, o município de Capitólio, o município de São João Batista do Glória, Delfinópolis, Sacramento, São Roque de Minas, grande parte dele, e outros municípios que fazem parte desse complexo canastra, né, e que hoje está sendo bastante, vamos dizer assim, consagrado no cenário nacional pelo turismo, pela cultura, pela produção. O Cerrado, ele é considerado um dos principais hotspots brasileiros, né? Ou seja, a Mata Atlântica e o Cerrado são biomas que estão inseridos dentro das 25 áreas prioritárias de conservação no planeta. Então, essa fotografia, no momento que a gente estava apagando o fogo, e eu estava num helicóptero, e foi feito mostrando a serra, parte do Chapadão da Canastra direita, um grande vale, o Vale dos Cândidos aqui, que dá continuidade ao Vale do São Francisco, ou seja, esse grande vale separando a Serra da Babilônia. Reparem vocês que é uma imensidão. A Serra da Babilônia, na Serra da Babilônia, nasce o Rio Grande, que vai se juntar, que vai crescer, dando origem ao Rio Paraná, né? Então, nessa região, cresce um dos principais rios, que vai em direção ao sul, mas também nasce um rio, que é o Rio São Francisco, que ruma em direção ao norte. Então, só por essas duas razões já se constitui a grande importância do ponto de vista vamos dizer, dos recursos hídricos no nosso país, né? Então, é uma região que é bem definida, embora tenha um veranico em janeiro, mas é bem definida um período seco e um período chuvoso. Nós estamos agora no período seco, né? A partir de maio começa a ficar mais seco, junho, julho, agosto. Nossa, e agosto é um mês crítico, inclusive para eventuais incêndios. E aí, a partir de setembro, começa a ter sinais de chuva, e os meses de novembro e dezembro são meses de bastante chuva. Vocês veem aqui, ó, a chuva, essa fotografia mostra a chuva pegando parte dessa paisagem, a câmera não foi capaz de pegar toda, e a chuva chegando, ou seja, aqui ainda não estava chovendo, né? Então, ele tem, a região tem um clima muito bom de se viver, na verdade, né? E as temperaturas aí giram, em média, aí, não mais do que 23 graus ao longo do ano, né? Um clima subtropical moderado úmido. Mas para se entender o bioma cerrado, é preciso saber, assim, que ele é constituído em mosaicos. Existem pelo menos 11 categorizações de fitofisionomias no cerrado, que são subdivididas por muitos autores até em 25 subcategorizações, vamos dizer assim. Então, quando se observa um campo limpo, um campo sujo, ou seja, existem formações savânicas, formações campestres, formações florestais que estão em mosaico. A partir do período chuvoso ocorre uma floração intensa, e essa floração, ela se estabelece de forma lindíssima nos campos de cerrado, né? Então, em se tratando de campos, citamos nessa foto aqui um campo limpo, com o capim flechinha, um capim natural brasileiro, que inclusive
as vacas que comem esse capim, elas estão dentro, diretamente, assim, vamos dizer, faz parte, assim, do queijo canastra tradicional, e ao fundo um campo rupestre, né? Um cerrado estricto sensu, e formações florestais também categorizam muito bem o bioma. Peço desculpas, só um momento em que o computador travou. Vocês querem fazer alguma observação? Estão entendendo bem a região? Tá dando para entender bem, sim, Sávio. Tá ótimo. Eu só estou percebendo que o computador, se o Eduardo puder parar de gravar, eu agradeço, porque ele travou